Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar então na apostila 1 ainda, no volume 1. Ficou aquele final daquela atividade para fazermos, que é o coelho e o cachorro, né? Então, neste conto, a gente vai ver como que funciona a questão da hipocrisia humana, né? É um apelo social, é uma crítica social, onde aparece esses conceitos que estão muito presentes na sociedade. Eram dois vizinhos. Um vizinho tinha um cachorro, o outro vizinho foi lá, um vizinho tinha um pastor alemão. O vizinho foi lá e comprou um coelho, né? E aí então a preocupação era que eles iam passar, o coelho ia acabar, o cachorro ia acabar comendo o coelho do outro vizinho, né? Mas acabou que houve algumas situações que vocês vão ter que ler ali depois para poder conceituar isso, porque eu não vou contar para vocês a história, né? Lógico, vocês não vou dar spoiler aqui da história, vocês vão ter que ler, né? E acabou que aconteceu uma situação, tá? O coelho então acabou ficando sozinho. Esses vizinhos foram viajar e quando eles voltaram, o coelho estava morto. Detalhe, todo mundo entendeu da casa, né? Da questão lá do coelho, que quem tinha matado era o cachorro, né? Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A história, vocês vão ver que tem um momento que o cachorro ele trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo de terra, e é claro, bateram muito no cachorro, por quê? Porque acharam que foi o cachorro que matou o coelho. Mas na verdade ele não fez nada disso, né? O que aconteceu é que o vizinho o vizinho foi viajar e o coelho havia morrido. Eles enterraram o coelho. O que o cachorro fez? Ele já tinha amizade com o coelho, ele gostava do coelho, eles desenvolveram um apego um pelo outro, né? E aí o cachorro, procurando o amigo, foi lá, desenterrou o coelho e trouxe para os donos verem que ele estava sofrendo, né? E que ele estava ali, que ele queria o amigo de volta. E os donos entenderam que o cachorro tinha matado o coelho. E o que eles fizeram? Bateram no cachorro. Claro, antes de qualquer coisa, a gente tira as nossas próprias resoluções de tudo que nós vamos fazer, né? Nós nem sabemos se aquilo é verdade e a gente já vai conceituando aquilo como uma verdade absoluta. Então, olha, o medo deles foi tanto que o que eles fizeram? Eles bateram no cachorro para punir o cachorro, sem saber que o coitadinho do cachorro estava sofrendo, né? Só que antes disso, eles resolveram então fazer alguma coisa para que os vizinhos não pensassem que o cachorro deles tinha matado o coelho, porque senão, na cabeça deles, né, dos donos do cachorro, ia dar uma briga tremenda. O que eles fizeram então? Eles deram um banho no coelho, lavaram o coelho, conseguiram arrumar o coelho ali, que estava tudo já em estado de decomposição, arrumaram o coelho, passaram perfume no coelho e colocaram o coelho na casinha. Aí quando os donos chegaram, levaram um baita susto, porque eles entenderam o quê? Poxa, nós saímos e deixamos o coelho morto, e quando nós voltamos o coelho está limpo, cheiroso na casinha, foi um alvoroço por todos os lados, né? Então esse texto, ele termina com a seguinte definição do autor: coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro, coitados de nós, animais racionais. É um texto é um texto do Mário Prata, é um texto que faz a gente pensar muito na condição humana, principalmente nessa questão que nós temos, que é a questão da aparência. O ser humano está sempre muito voltado para as questões da aparência. Muitas vezes a verdade não conta e a gente acredita naquilo que a gente acha que seja verdade. E é um problemão isso, né? É uma crônica que faz a gente pensar. Geralmente, as crônicas e os contos, eles trazem esses debates que estão relacionados aos conceitos sociais da vida, tá bem? Na página 60, tá falando quem foi Mário Prata, né? Nasceu em 1946 e é escritor, dramaturgo, roteirista, cronista, jornalista e mais um monte de ista. Conquistou reconhecimento como romancista, autor de telenovelas e de peças de teatro. A primeira questão diz o seguinte: as crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifique no texto uma passagem que o cronista faz você rir, apesar de estar lendo um fato triste. Aqui comigo. Eu não ri, não. Eu achei o texto inteiro triste. Já era um texto que eu conhecia. Quando eu reli esse texto, eu fiquei mais triste ainda.
Fiquei pensando o tanto que nós somos pessoas ruins, né? Esse texto me faz pensar sobre isso, então eu não achei graça. Mas o texto não está perguntando se eu achei graça. O texto está falando que existe um humor no trecho, em algum trecho do texto. Então é com ele que eu tenho que trabalhar. Não é o conceito do que eu penso. Não é o que causa em mim que está perguntando. É o que está estabelecido no texto, tá? Mesmo que eu e você não tenhamos achado graça. Beleza? Então vamos lá. Então, os dois primeiros momentos ali que a gente vê que existe um certo humor, né? É o fato, por exemplo, deles pegarem o coelho que já estava morto, lavar o coelho e deixar o coelho lá com as perninhas cruzadas na casinha esperando os donos. E os donos, sabendo que o coelho estava morto, chegaram lá e encontraram o coelho daquele jeitinho, todo limpinho, arrumadinho e perfumado. Eu, com essa cena, eu acho triste, mas eu consigo imaginar o susto que esses donos tiveram, né? Ao ver esse coelho lá vivo. Eles acharam, nossa, o coelho ressuscitou, tá bem? Então, é essa parte aí que de repente traz um traço de humor, meio que negro, mas tem, tá bem? 12. Você deve ter observado que a crônica, o coelho, o cachorro, apresenta 3 partes distintas. A história contada é apenas uma dessas partes. Converse sobre isso com o seu professor, com seus colegas e responda quais são as outras partes e o que acontece em cada uma delas. Então você vai ver que no primeiro momento ele fala que essa narrativa não é dele, alguém contou para ele, né? Como lhe contaram. No segundo momento, ele vai reproduzindo os diálogos dentro do texto. E no terceiro, ele vai falando, por exemplo, ele separa um pouco o trecho, né, do resto do corpo do texto. Lá no finalzinho, ele faz uma consideração pessoal a respeito do que ele achou do texto, que é essa parte que eu li no final. Coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro, coitado de nós, animais irracionais. Então, a primeira parte ele fala que alguém contou o texto para ele, a segunda parte ele mostra os diálogos estabelecidos dentro do contexto e a terceira parte é aquele momento que ele separa essa espécie de contexto, meio que um desabafo, né? Que é o ponto pessoal, a opinião pessoal do autor, tá? 13. Então, você vai colocar lá, a crônica apresenta o enredo como conto, porém sua estrutura se diferencia dessa de outras narrativas, pois o pretexto, um fato motivador para iniciar o texto, procede à situação inicial. Então, está falando dos aspectos da crônica. O que é o pretexto? Por que aquele texto foi iniciado? Tá? Depois a gente vai ver o conflito, qual é o problema que gerou todo o desenvolvimento do texto. Em seguida, nós vamos ver lá o clímax, que é a parte que deixa o leitor geralmente no suspensiva, o que vai acontecer agora. E por fim, é o final da história, tá? O que aconteceu no final da história. Você vai procurar buscar isso nas duas crônicas. Então, vamos organizar isso. Você vai preencher o quadro, identificando a organização das crônicas, tá? A vida no chip, o coelho e o cachorro. Então, a vida no chip, essa crônica, ela não deixa um pretexto claro pra gente, tá certo? A gente vê que o pesquisador ele implanta um chip e a partir dali a história é criada. Então, você pode colocar isso. Não há um pretexto claro e acontece através de um implante de um chip no braço de um pesquisador. Pode colocar isso. No cachorro e coelho, foi através do falatório, da fofoca, né, que alguém contou e chegou até ele aquela história. E ele fala que não era uma história dele, tá? Então, alguém me disse os comentários ocorridos sobre os animais, tá bem? Depois, a gente vê lá na vida do chip, na situação inicial, né, e o cachorro e o coelho. Na situação inicial, a vida no chip, um pesquisador volta para casa triunfante porque havia feito uma descoberta. E o coelho e o cachorro, o vizinho comprou um coelho para os filhos e o outro vizinho comprou um filhote de pastor alemão. Os dois cresceram juntos, tá? Precisa falar que os dois cresceram juntos, tá bem? O conflito. A mulher do pesquisador, ela não gostou da descoberta dele, né? E ela comunica a decisão que ela tem. Ela fala que ela precisa comunicar algo, né, que está acontecendo com ela também. O cachorro e o coelho,
O cachorro ele entra na cozinha, né, onde a família fazia o lanche, e ali na boquinha dele está o coelho morto, né? E aí a família se desespera, leva aquele susto de ver o coelho na boca do cachorro e batem nele, espancam o cachorro. É bom colocar o verbo espanca, porque está no texto o espanca, tá? O clímax, na vida no chip. A mulher propõe que o marido jogue o chip fora e a família decide deixar o coelho com aspecto de vivo, tá? Muito bem. O desfecho. O pesquisador decide ficar com o chip em vez de ficar com a mulher. E o coelho e o cachorro, os donos do coelho se espantam ao encontrar o bicho limpinho, arrumadinho lá na casinha, tá? O comentário na vida no chip não tem, você pode escrever não há. A é com o verbo H, não esqueçam disso. E o coelho e o cachorro é aquela parte que o autor fala sobre a hipocrisia humana, tá certo? Então, com isso, gente, a gente termina essa parte contextual dos dois, né? Da crônica O Coelho e o Cachorro e da crônica A Vida no Chip. 14. O que você notou em relação à linguagem do texto O Coelho e o Cachorro? Ela é semelhante à crônica A Vida no Chip? Comente com um colega. Colega sou eu. Então, a linguagem do coelho e o cachorro, elas são as duas informais, mas essa informalidade, ela é uma informalidade que todo mundo ao ler entende esse texto, mas também não tem exageros, por exemplo, de gírias, né? Então, ela é próxima à oralidade, mas ela é uma informalidade sem muitas gírias. Letra B. Copie trechos que confirmem sua resposta à questão anterior. Então, poderia ser ali, agora pintou uma nova, né, no coelho, tá certo? O doido, então, comprou um pastor alemão. O doido, então, comprou um pastor alemão. Qualquer uma dessas duas que vocês colocarem está correto, tá? 15. A pergunta, e agora? Repete-se 3 vezes nessa crônica, na forma de pergunta retórica. O vizinho estava certo. E agora, meu Deus? E agora? Mais algumas horas os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. Por que essa pergunta se repete tanto no texto? Porque é uma pergunta feita sem pretensão. Porque essa pergunta ela é feita e não se espera a resposta de alguém. Na verdade, quem está falando aquilo está desabafando, tá? Está mais preocupado em manter o desenrolar dessa história, tá? Então, seria a letra B. 16. Nas crônicas lidas nesse capítulo existe verossimilhança. O que é verossimilhança? É uma impressão de verdade que a ficção consegue provar ou provocar no leitor. É algo que está próximo da realidade. Exemplo, essa crônica, A Vida no Chip, pode acontecer de verdade? Pode acontecer de verdade, sim. E o coelho e o cachorro, pode acontecer de verdade? Pode. Não necessariamente do jeito que aconteceu. Então, as verossimilhanças estão aí, tá bom? E essa palavra é verossimilhança, não é verossemelhança, não. É semelhança. Então, vamos lá. Então, diz assim, sobre a crônica A Vida no Chip, explique se a verossimilhança seria mantida mesmo que a cena em que a mulher do pesquisador sugere, jogue fora o chip, fosse mudada para, fique com o chip, disse ela voltando a ser um rato de laboratório que fugiu rapidamente pela janela. Neste caso, no primeiro momento, se ela dissesse jogue fora o chip, beleza. Mas no segundo momento, quando ela fala fique com o chip e ela volta a ser um rato de laboratório, isso não pode acontecer na realidade. Não tem possibilidade de uma mulher se transformar num rato, pelo menos dentro de um contexto realista, né? A gente já viu que dentro da literatura algumas pessoas são transformadas em alguma coisa, mas dentro do contexto realista não tem como. Então não tem verossimilhança neste caso, beleza? Tá certo? E a 17, você vai fazer então um comentário sobre essa crítica que o autor fala no final. Assim como faz o narrador de O Coelho e o Cachorro, escreva um comentário, uma crítica, uma análise da situação, de hábitos, atitudes e comportamentos dos personagens de A Vida no Chip. Compartilhe sua criação com um grupo de colegas. Então, lá no finalzinho do Coelho e o Cachorro, o autor, ele se posiciona, ele fala da hipocrisia humana. E aqui, como é que você colocaria
se você fosse fazer um comentário? Eu colocaria, de repente, assim, né, no finalzinho. A mulher foi embora, deixando o marido mais preocupado com a sua nova tecnologia inventada do que com a construção do seu casamento. O homem, assim como a humanidade nos dias atuais, não se preocupa com o outro, está mais preocupado em ganhar dinheiro. Seria a minha crítica pontual e subjetiva, né, a respeito da situação. Mas também você pode fazer isso de uma outra maneira. O que nós temos aqui são apenas sugestões, tá? Para você escrever a sua crítica. Com isso, então, fica pronto aquilo que nós havíamos programado a respeito de fazer esse finalzinho, né, numa outra aula dessa semana. E eu quero pedir para vocês também já fazerem as atividades, né, da página 16, 17, 18, 19 do caderno de atividades, tá bem? Um beijo para todos. A gente vai se falando lá no grupo. Qualquer dúvida, pode me procurar. Tchauzinho.